Bem, vamos lá. Hoje nós temos a nossa unidade 7, a sétima aula dos meios de prova, e que nós vamos tratar da prova indiciária. Nós temos dois textos de leitura, quem teve a oportunidade de ler com o mesmo tema, obviamente, mas abordagens um tanto quanto distintas. Um texto da professora Maria Tereza, que é o trabalho de mestrado da professora Maria Tereza, uma obra clássica sobre prova indiciária, uma obra que já tem aí 30 anos que foi escrita. E temos um texto mais recente, do Danilo Kniznik, num livro dele sobre prova no civil, tributário e penal. Um dos capítulos é esse capítulo sobre a prova indiciária, em que ele procura analisar a valoração da prova indiciária a partir de posicionamentos tanto do ordenamento jurídico italiano, no artigo 191, segundo coma, quanto da doutrina italiana e das posições jurisprudenciais que se formaram na Itália sobre a valoração da prova indiciária. O texto da professora Maria Tereza já é um texto mais, digamos assim, conceitual e analítico, né? Passando pelos diversos conceitos de indício, analisando se o indício é fato ou circunstância, depois analisando a natureza do raciocínio inferencial realizado na prova indiciária, a distinção entre indícios e presunções, para daí ela chegar à formulação própria do conceito dela de indício, respondendo que, ao ver dela, sim, o indício é um meio de prova. Talvez vocês possam ter estranhado, de acordo com a dinâmica do nosso curso, que esses não são textos que trazem tanto discussões mais aprofundadas do ponto de vista epistêmico, distintas do que uma doutrina clássica que analisa a prova estabelece. Mas, ao nós atentarmos, talvez, por uma própria classificação da prova indiciária como prova lógica, né, a prova indiciária sempre foi, no direito probatório, chamemos assim, o tema em que mais os autores buscaram, desde muito tempo, né, aportes da lógica, da epistemologia para resolver o problema da prova indiciária, né? Então, a discussão se o raciocínio é indutivo, se o raciocínio é dedutivo, se o raciocínio, como propõe a professora Maria Tereza, é indutivo-dedutivo, se eu posso extrair um indício de um outro indício, tudo isso são questões que acabam sendo resolvidas muito mais à luz de aportes não jurídicos do que propriamente de regras legais, né? Aliás, não deixa de ser curioso, eu mencionava na aula passada para vocês, quando analisávamos a prova de reconhecimento pessoal, que eu falava, o nosso código tem 2 artigos, o nosso código tem um artigo sobre prova indiciária. O artigo 239 diz, considera-se indício o fato conhecido e provado que permite, por um raciocínio indutivo, inferir outro fato. Ponto. Acabou a disciplina legal da prova indiciária. Então, sempre coube a doutrina e a jurisprudência, a partir desse conceito, buscar uma disciplina da prova. E aqui é importante nós, desde o início, fazermos uma distinção conceitual. O código utiliza a expressão indício numa série de outros artigos. O código fala, por exemplo, nos artigos 413 e 414, quando trata, respectivamente, da pronúncia e da impronúncia no tribunal do júri, que para pronunciar alguém é necessário que haja indícios suficientes de autoria. O código prevê, no artigo 312, quando trata da prisão preventiva, que para decretar a prisão preventiva é necessário que haja indício suficiente de autoria. Na disciplina do sequestro de bens como medida cautelar patrimonial, está previsto no 126 ou 125, que para determinar o sequestro de bens
é necessário indícios veementes da proveniência ilícita dos bens. Tirando esse último dispositivo que fala apenas nesse aspecto da proveniência dos bens, né, os demais até tratam de dois temas, não só de autoria, quanto de materialidade ou existência do crime. E diz que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade delitiva e houver indícios de autoria. Para a decretação da prisão preventiva, o 312 diz que é necessário que haja prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. Então, vejam que esses dispositivos, embora empreguem a expressão indícios, estão utilizando a expressão indício como definição de um estándar de prova rebaixado, né? Usando a expressão indícios daí para indicar um resultado do raciocínio probatório, né, de menor intensidade que um juízo de certeza do magistrado. Então, quando ele fala, por exemplo, quando o legislador exige que para a pronúncia o juiz tem que estar convencido da existência do fato, ele está dizendo, em relação ao fato, é um juízo de certeza. Ele tem que estar convencido. Quando o legislador, para a decretação da prisão preventiva, exige prova da materialidade delitiva, ele está dizendo, a materialidade delitiva tem que estar provada. Ela tem que ser certa. Mas a autoria, bastam indícios de autoria. Isto é, algum elemento probatório que indique uma probabilidade de autoria. Mais chance da pessoa ser autor do crime do que ela não ser autor do crime. Então, é importantíssimo que nós tenhamos bem clara essa diversidade de acepções que a palavra indício é utilizada na nossa legislação, para evitar confusões terminológicas. Me recordo um acórdão do Supremo Tribunal Federal, de um grande ministro que o Supremo Tribunal Federal já teve, que dizia, para decretar a prisão preventiva é necessário indícios suficientes de autoria. O Código de Processo Penal define indício no artigo 239. Considera-se indício fato conhecido e provado, etc. Não, são dois conceitos distintos de indício. Mas daí vem a assunção do legislador de um preconceito contra a prova indiciária. Numa primeira ideia, para nós encaminharmos a nossa conversa, a prova indiciária, ou prova lógica, ou prova crítica, está relacionado àquilo que se denomina doutrinariamente de prova indireta. Nós temos as provas diretas, que são meios de prova que demonstram diretamente o tema probandum. Então, eu quero saber quem foi o autor das facadas que matou a vítima. Bom, mas a Marieta é uma testemunha presencial. Ela estava lá dentro do bar quando saiu a confusão e ela viu a pessoa pegando a faca e esfaqueando a vítima. Isto é dito uma prova direta, porque o que ela vai levar ao conhecimento do juiz é exatamente o tema probandum que o juiz quer saber. Quem é o autor do delito? Agora, o que seriam as provas indiretas ou provas indiciárias? São provas cujo tema não é exatamente o tema probandum, mas é um tema circunstancial. Por isso, no processo civil, essa prova é acostumada a ser denominada não de prova indiciária, mas prova circunstancial. Eu vou provar um fato que não é o tema probando, mas eu vou aplicar uma máxima de experiência que vai me permitir conhecer, concluir sobre a existência ou não, a veracidade ou não do tema probando. Então, prova direta, testemunha presencial. A Marieta viu as facadas sendo desferidas. Prova indireta. A Gabriela estava na porta do bar, na rua, ouviu a gritaria dentro do bar, uma confusão, tumulto, e viu uma pessoa saindo com uma faca na mão.
suja de sangue. O tema probandum de um processo, e vá lá, já que o tema é nosso, não precisa ter matado a coitada da vítima, a gente escolhe o exemplo, vamos imaginar que seja uma lesão corporal. O tema probando não é quem anda com uma faca na rua. O tema probando é quem desferiu os golpes de facada na vítima, quem desferiu as facadas, quem desferiu os golpes de faca na vítima, melhor dizendo. Ah, Gabriela, você viu? Não, não vi porque eu estava na rua. Mas você viu alguma coisa? Eu vi o fulano de tal, logo depois que a gritaria parou, saindo na rua, ele estava com uma faca, estava até tentando limpar a faca, esconder a faca suja de sangue. Bom, mas aí eu tenho uma máxima de experiência, para a nossa primeira aproximação, que diz: quem é visto com a arma do crime logo depois do crime, né, considera-se autor do delito. Então, aí eu vou dizer, eu tenho uma prova indiciária. A Gabriela viu, ela tem certeza que era o fulano, que ele estava com a faca e que a faca estava suja de algo vermelho que parecia sangue. Isso me permite concluir que, muito provavelmente, o fulano era o autor daquela lesão corporal, daquelas facadas que foram desferidas na vítima. Então, por isso que parte da doutrina classifica a prova indiciária como uma prova indireta, né? A prova, por exemplo, a testemunha presencial, a Marieta, é prova direta. Ela viu as facadas. A Gabriela é prova indireta. Por quê? Porque ela viu alguém com a faca. Mas vejam, no caso, nas duas situações, nós vamos ter depoimentos testemunhais. A diferença é que um depoimento testemunhal comprova diretamente os fatos, objeto daquela imputação, e o outro depoimento testemunhal comprova um fato circunstancial, secundário, mas ligado ao fato principal por um raciocínio lógico, e que, portanto, ele tem relevância probatória. Estes mesmos exemplos que eu dei, né, poderiam se repetir com meios de prova de outra natureza. Eu podia ter uma câmera de segurança dentro do bar que filmava o que acontecia dentro do bar e que filmou o momento das facadas. Esta prova documental, esse documento digital de imagens, será considerada uma prova direta, né? E eu podia ter alguém que, né, ouviu a confusão. O que está acontecendo no bar lá, já pensando em fazer um TikTok, alguma coisa, foi lá, ligou o celular, a Gabriela ligou o celular e começou a filmar lá a porta do bar. E aí no filme dela aparece o fulano saindo com a faca na mão. Dois documentos, um diz respeito ao tema probando e o outro diz respeito a um fato circunstancial. Uma prova direta e uma prova indireta. Por que eu falo isso? E aqui só para explicar a confusão, né? Que vejam vocês que quando o código usa a expressão indícios de autoria ou indício veemente de proveniência ilícita, ele não está se referindo a uma prova circunstancial ou indireta. O que vai permitir ao juiz chegar àquele nível de convencimento pode ser uma prova direta. Né? Vamos imaginar que era uma pronúncia agora, né? Se a Marieta é uma testemunha presencial das facadas, o juiz vai dizer, não tenho indícios de autoria, porque a Marieta não é uma prova indireta, ela é uma prova direta, ela viu as facadas. Mas e a Gabriela? A Gabriela viu o fulano saindo com a faca. Então posso pronunciar, porque agora eu tenho uma prova indireta. É lógico que não é isso. O que o legislador está querendo dizer neste outro conceito de prova indiciária eu preciso de provas, advindas de qualquer meio de prova, que me permitam chegar a um juízo de probabilidade de autoria. Vai ser que tipo de prova? Prova testemunhal, prova documental, prova pericial. É feita uma busca e apreensão na casa do suspeito, é encontrada uma faca
a faca está suja de sangue, é feito um exame de DNA naquele sangue, e o sangue é compatível com o sangue da vítima. Eu tenho uma prova pericial, mas que, nesse caso, se caracterizará como uma prova indiciária da autoria. Eu não quero saber quem guarda a arma do crime. Eu quero saber quem deu as facadas. Mas se uma pessoa está com a arma do crime na sua casa, foi vista saindo do local com uma faca, eu vou dizer, eu tenho essa pessoa. Somar. Eu tenho uma testemunha que viu a pessoa dizendo, olha, a próxima vez que você der em cima da minha mulher, eu vou te matar. Dias antes da facada. No dia da facada, eu estava no bar com a minha mulher. Eu somo esse conjunto de provas circunstanciais. Ninguém viu a pessoa dando a facada. Mas eu tenho alguém que viu ele saindo com a faca, próximo do local do crime. Eu tenho uma busca e apreensão e uma perícia que diz que naquela faca que foi encontrada na casa dele tinha sangue da vítima. Eu tenho uma testemunha que não viu a facada, mas viu dias antes o suspeito ameaçando de morte aquela vítima. Nenhuma dessas provas, uma prova testemunhal, uma prova pericial, uma outra prova testemunhal, ou vídeo dele saindo para fora do bar, que seria uma prova documental, nenhuma destas provas é tida como prova direta. Mas aí eu vou dizer, eu somo esses indícios que convergem para uma mesma direção, né? E aí eu vou dizer, a prova indiciária, um conjunto de indícios que permite concluir que aquele fulano foi o autor das facadas e que causou a lesão corporal ou causou a morte da vítima. Por conta disto, por conta deste aspecto, vamos dizer assim, inferencial, indiciário da prova indiciária, por muitos ela é considerada uma prova de segunda classe. Uma prova que tem um valor inferior ao valor das provas ditas diretas. E por que isto? Porque se acredita que nas provas diretas, e já antecipo, se acredita erroneamente, que nas provas diretas o juiz tem um acesso direto ao fato que ele quer saber se é verdadeiro ou falso. Enquanto que na prova indiciária, por ser indireta, o juiz tem apenas um contato de segunda mão com aquele fato que ele quer saber se é verdadeiro ou não. E por isso a prova indireta seria ontologicamente mais fraca, inferior à prova chamada direta. Por quê? Porque ela não é uma prova, como diriam os antigos, uma prova histórica, né? A gente pega o testemunho e retoma o conceito de prova histórica. Ou como a Júlia disse na aula passada, quando ela trabalha com as imagens em vídeo, isto é uma fotografia, isto é um vídeo, então aqui a prova é absolutamente, né, certa. Por quê? Porque ela é uma prova histórica, ela está me contando a história, ela está me demonstrando a história dos fatos pretéritos, tais quais eles se passaram. E a prova indiciária? Não, a prova indiciária ela é uma prova lógica ou crítica, porque eu só vou acessar o fato histórico passado através de um raciocínio, através de uma inferência, e por isso, aí está nessa inferência, né, segundo a doutrina tradicional, antiga, a menor capacidade epistêmica da prova indireta. Sua mais fraca robustez cognitiva. Quando isso não é verdade. Né? E aí retomamos os temas das nossas aulas passadas. Né? Então vamos comparar esta prova indireta. A Gabriela viu o fulano saindo com uma faca na mão depois dos gritos dentro do bar, com a prova direta. A Marieta estava no bar e viu o momento em que as facadas foram desferidas. Vejam que mesmo que a Marieta compareça perante o juiz e preste o seu depoimento,
O juiz não está tendo acesso direto ao fato pretérito. Ele teria se ele estivesse no bar também e tivesse visto. Isso seria o acesso direto. Só que aí, inclusive, pelas regras do artigo 252 do Código, ele estaria impedido de atuar como juiz. Ninguém pode ser testemunha e juiz no mesmo processo. Bom, mas então... mas o juiz vai ter acesso aos fatos através da Marieta. Sim, eu tenho aí uma série de inferências. Bom, primeiro, a Marieta é honesta e, portanto, ela vai falar a verdade. Então, se ela me disse que viu o fulano dando a facada, é porque o fulano deu a facada. A Marieta tem uma ótima memória, né? Ela, diferente de todos os outros seres humanos, não tem nenhum problema com a memória humana, ela apreende perfeitamente, codifica perfeitamente os acontecimentos, né? Armazena na memória dela de uma forma absolutamente segura e límpida, sem nenhuma confusão com outros fatos, e na hora que ela é chamada a evocar aqueles fatos para depor em juízo, não há nenhum vício na evocação, não há nenhum risco de falsas memórias, não há nada disso. Tudo isso o juiz está fazendo o quê em relação às chamadas provas diretas? Ele está fazendo inferências. E inferências complexas. Portanto, não há uma diferença qualitativa entre provas chamadas diretas e as provas denominadas indiretas. Tanto nas provas diretas quanto nas provas indiretas, elas são, para usar uma terminologia tradicional, provas lógicas. Por que lógicas? Porque em ambas o juiz realiza uma inferência. A diferença é que nas provas chamadas indiciárias, circunstanciais, críticas, necessariamente o juiz vai ter que realizar mais de uma inferência. Mas inferência existe em todas elas. E, portanto, a diferença não é qualitativa. Provas diretas não há inferência e provas indiretas há inferência. A diferença é uma diferença quantitativa. Nas provas diretas há menos inferências do que nas provas indiretas, em que eu vou ter uma cadeia de inferências. Mas, se tudo que a doutrina dizia que depunha contra a qualidade epistêmica da prova indiciária era o fato de que nela há inferências, também há inferências na prova direta. Se eu digo, o indício é uma prova mais fraca, porque eu trabalho com inferências, bom, então a prova direta também é fraca, porque nela eu também trabalho com inferências. E daí, dessa ideia de que a prova indiciária ela é mais fraca, é que vem isso, vou colocar numa linguagem simples, e aí a gente pode começar a discutir um pouco o que os textos tratam. Vem esta ideia de que um único indício é insuficiente para provar um fato. Se eu tiver um único indício, ninguém pode ser condenado. Né? O Código de Processo Penal italiano tem uma regra explícita no artigo 191, segundo coma, né, que estabelece. Vou ler aqui as minhas anotações. A existência de um fato não pode ser inferida de indícios, a menos que estes sejam graves, precisos e concordantes. E esta regra tem como origem uma regra bem mais antiga, daí do Código Civil italiano, para quem leu o texto do Danilo, o artigo 2729 do Código Civil italiano, que diz, embora não falando de indícios, mas de presunção, as presunções não estabelecidas pela lei são deixadas à prudência do juiz, o qual não devem admitir senão presunções graves, precisas e concordantes. Vejam que o legislador, tanto em relação às presunções
chamadas presunções homines, as presunções que não são legais, que são realizadas pelo juiz, né? Que na prática é a mesma coisa. Há uma presunção não legislativa, mas uma presunção decorrente de uma máxima de experiência do que quem é visto no local do crime com a arma do crime, presume-se o seu autor. Há uma presunção geral que quem bate atrás no acidente de carro é o culpado. Então, o que o Código está dizendo? Se você vai lançar mão dessas presunções, ou que seria a partir de uma prova indiciária, não basta um único indício. Eu tenho que ter um conjunto de indícios. Ah, ele bateu atrás. Eu vou dizer, o dono do carro da frente vai dizer, olha, eu estava dirigindo, atento, o sinal fechou, eu parei. E ele vinha atrás de mim e bateu. Ele é culpado. Pronto. Por quê? Porque quem bateu atrás é culpado? Eu vou dizer, não, se você só tem esse indício que ele bateu atrás, talvez isso é insuficiente. Bom, mas eu vou olhar o pneu do carro que bateu atrás e estava careca. Ali, se o pneu do carro dele não estava bom, né? Pode ser que ele tenha tido mais dificuldade para frear e tentou frear e não conseguiu parar. Né? Eu tenho um motorista que vinha atrás e prestou um depoimento e disse que aquele que bateu atrás estava o tempo inteiro olhando no celular e mexendo no celular, né? Que ele até já tinha buzinado, que o cara estava lerdo lá nas ruas atrás, abria o semáforo, ele não andava, etc. Eu vou dizer, bom, alguém que está olhando no celular, né, pode estar desatento e não ter visto que o sinal fechou e que o outro carro freou. Então, aí eu vou dizer, eu não tenho um único indício, né, mas eu tenho um conjunto de indícios. Eu baseio num conjunto de presunções. Quem bate atrás é culpado, quem anda com o carro em condições inadequadas corre o risco de causas mecânicas inadequadas, causa o risco de causar acidente. Quem dirige distraído porque está olhando no celular, não vê uma parada abrupta de quem está na sua frente. Ah, bom, então eu tenho um conjunto de presunções, eu tenho um conjunto de indícios. Aí eu vou poder condenar. Antes de nós passarmos para essa problemática, né, do que é a concordância, eu queria discutir com vocês um pouco antes ainda estas outras características do indício. Né? Primeiro, o indício, né, a professora Maria Tereza diz, todo rastro, vestígio ou sinal, e em geral um fato conhecido e provado, né? E vejam que, etimologicamente, isto é o indício. Portanto, eu prefiro falar, quando a gente complementa esse raciocínio, não em indício, mas em prova indiciária. Né? Vamos lá. A vítima foi assassinada num terreno baldio, ninguém viu, mas a polícia estava lá fazendo uma busca no local e achou um crachá de uma empresa de trabalho de alguém. Eu vou dizer, bom, isso é um vestígio. Pode ser, isso indica aparentemente que esse alguém esteve no local. Será que ele é o autor do homicídio? Mas o que é o indício? E aí um único indício sozinho, insuficiente. O indício é o crachá que estava caído lá no local do crime. Isto é o indício. Agora, este indício me permite, a partir de uma inferência, concluir com maior ou menor força que aquela pessoa era o autor do crime. Esse ciclo completo, o indício, isto é, o traço, o vestígio, o sinal, submetendo a um raciocínio inferencial e chegando a uma conclusão com maior ou menor força do tema probando, é o que me parece que mais tecnicamente nós devemos denominar de prova indiciária. Então, a doutrina diz, este indício tem que ter algumas características. Antes de analisarmos lá as teorias tradicionais, ecléticas ou medianas, de múltipla conformidade, vamos analiticamente ver quais são essas características. De uma maneira geral,
quando nós falamos da gravidade do indício, né, nós estamos nos referindo a esse aspecto inconteste, certo, desta base, deste elemento de base a partir do qual eu vou fazer a inferência. Ah, Gabriela, você viu uma pessoa saindo e ela estava com uma faca? Parecia uma faca. Mas, assim, certeza que era uma faca eu não tenho. Podia ser também, sei lá, um guarda-chuva pequeno de mão. Mas, pelo jeito que eu vi, foi rápido, mas acho que parecia mais, sim, que era uma faca. Vou dizer, bom, eu não tenho aqui um fato absolutamente, né, certo para ser a base de uma inferência. Né? O que é a precisão? A precisão dos indícios, ela está diretamente relacionada, né, à força e adequação da máxima de experiência que eu vou empregar. Ou seja, aquele raciocínio dedutivo, indutivo, como diz a Teresa, a partir da certeza de um fato de base, não permite conclusões diversas, contrárias daquela que eu cheguei. E esse talvez seja um ponto de grande dificuldade da prova indiciária. Né? Eu vejo no conceito da professora Maria Teresa, por exemplo, quando ela fala sobre a relação entre o indício com o fato que se quer provar, ela afirma: deve haver uma relação lógica, de causalidade, entre os dois fatos, a permitir o conhecimento do fato ignorado, né, a partir do fato provado. Aqui me parece a adoção de um conceito de causalidade como a causalidade normalmente é tratada. Uma relação necessária entre duas coisas. De modo que CA, elemento A, necessária e obrigatoriamente também ocorre B. Se for isso que nós formos exigir da precisão da prova indiciária, pelo menos do ponto de vista da epistemologia moderna, eu diria, não há mais indícios. Porque a própria epistemologia já abandonou esse conceito absolutamente certo e indefectível da causalidade. Né? Federico Stella diz que as ciências são um cemitério de erros. Né? Então, hoje, a epistemologia é CA, provavelmente B. Normalmente ocorrerá B. Geralmente ocorrerá B. Né? Mas seria muito difícil, e hoje se nós vamos falar, mas mesmo uma regra científica, né? Ainda assim, há margens de erro. Gustavo, poxa, mas se tiver duas pessoas na sacada, as duas pessoas, com dois pedreiros consertando duas sacadas com tijolos. Né? Cai um tijolo e mata alguém. Bom, mas então, pela lei da gravidade, a velocidade de aceleração de 9,8 metros por segundo. Bom, isso, por uma teoria da causalidade, numa física newtoniana. Se eu for considerar a teoria da relatividade, esses cálculos já são colocados em xeque. Claro, talvez ele vá dar diferença significativa num plano astronômico e para nossas relações da vida, do dia a dia, nós podemos trabalhar perfeitamente com a física newtoniana, e é por isso que é ela que é ensinada no colegial para a gente e obrigam a gente a decorar aquele monte de fórmula para tentar passar no vestibular da São Francisco. Mas tudo bem. Mas não há esta certeza absoluta. Né? Então, o que as máximas de experiência nos fornecem com relação à precisão do indício é uma probabilidade mais elevada ou não. Aliás, vejam, que é característica, e aí aspecto da prova lógica, do raciocínio indutivo. O raciocínio indutivo, do ponto de vista das lógicas formais, ele é o único que amplia o nosso conhecimento. Eu disse isso na aula passada, na primeira aula. O raciocínio dedutivo não amplia nada.
Simplesmente me explicita algo que eu já sabia. Eu sei que todo homem é mortal. Eu sei que Sócrates é homem. Aí eu descubro, Sócrates é mortal. Nossa, Gustavo, você é um gênio. Como é que você conseguiu descobrir isso? Eu não descobri nada, já estava tudo ali nas premissas que eu tinha. Agora, o raciocínio indutivo, não. Baseado numa observação e na existência de uma constância de fenômenos semelhantes, que, a partir da minha observação, eles sempre se repetem, eu consigo ampliar o meu conhecimento. Então, a próxima vez que algo acontecer com essas circunstâncias, o resultado provavelmente vai ser aquele. Eu conheci os cisnes. Eu vi uma vez um cisne, ele era branco. Eu vi outra vez outro cisne, ele era branco. Eu fui para outro país, o cisne era branco. 30 anos depois, continuava vendo o cisne era branco. Eu quero saber qual é a cor do próximo cisne que eu vou ver. Vocês vão me dizer, é razoável, né, inferir que o próximo cisne que você for ver vai ser um cisne branco. Bom, mas eu sou um navegador, descubro o continente australiano, estou andando lá no continente australiano e o próximo cisne que eu vejo é de que cor? Negro. Isso significa que nenhum cisne mais que você vai ver é branco? Não. Significa que é uma grande chance de que a maioria dos cisnes que eu continue vendo, principalmente fora do continente australiano, serão brancos. Mas não posso dizer que é uma regra absoluta que todo cisne é branco. Por quê? Porque basta um episódio que desminta aquela inferência, né, para eu mostrar que ela não é uma inferência absoluta, indefectível. Então, não me parece acertado colocar sob o peso da máxima de experiência a ser empregada para determinar a precisão da prova indiciária esse nível absurdo de uma relação de causalidade. Nós podemos dizer, dia 1º de janeiro, normalmente as ruas estão vazias porque é feriado universal. Sim. Então, só que se for o dia 1º de janeiro, depois de uma eleição presidencial, e eu estiver na cidade de Brasília, provavelmente as ruas vão estar muito cheias. Ganhe um ou ganhe outro. Então isso desmente a inferência de que dia 1º de janeiro normalmente as ruas estão vazias? Não, não desmente a inferência. Ou me permite um refinamento dessa minha inferência. A menos que seja na cidade de Brasília, no dia 1º seguinte ao ano da eleição presidencial. Aí eu poderia talvez até fazer uma inferência oposta. A cada 4 anos, no dia 1º de janeiro, em Brasília, após a eleição presidencial, as ruas estão lotadas de manifestantes. Bom, também me parece uma inferência correta. Então, sim, o indício tem que ser preciso. Isto é, aquele fato associado à máxima de experiência aponta fortemente numa direção e me permite razoavelmente excluir hipóteses contrárias. Agora, pensemos num raciocínio indiciário comum. Quem é encontrado com a coisa furtada, logo após o furto, presume-se autor do furto. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Imaginem que alguém está saindo aí da São Francisco e tem o seu celular furtado. E 5 minutos depois, alguém é encontrado na Praça da Sé com aquele celular. É lá uma batida policial, o policial, por suas meta-regras, acha que o fulano é suspeito, vai lá, faz uma batida, acha o celular, é seu, não é? Abre a foto, tá lá uma mulher, tá lá escrito mamãe, ele liga, não é tua mãe, olha, é roubado, de quem foi roubado, vê lá, passa o rádio, Copom, alguma notícia de furto de celular aqui próximo, acabou de ter um sim aqui a Beatriz teve o celular dela furtado aqui na porta da São Francisco, não sei o que, tal. Bom, então, vamos lá.
e foi preso lá o João, o celular da Beatriz. Isto presume-se que o João é o autor do furto? Veja, esta não é uma máxima precisa. O resultado não é preciso. Por quê? Porque pode ser com muita probabilidade que o João não seja o furtador, mas seja quem? O receptador. Alguém que a pessoa acabou de furtar o celular e já vendeu para o outro. Se o João é encontrado com o celular da Beatriz na mão, pode ser que ele seja, e a Beatriz estava usando o celular, na hora ela estava falando, fulano foi lá, tomou da mão dela, já ligou a câmera para o celular não apagar, saiu com o celular aberto e o João está levando o celular lá para uma casa lá que eles têm, de uma quadrilha de Pix, que vai pegar o celular aberto para tentar fazer transferência. Ele não é furtador, ele não é receptador, e ele é o membro de uma quadrilha de golpe do Pix. Então, veja, o que eu quero dizer. É precisa a prova indiciária de que se alguém é pego com uma coisa furtada logo depois do furto, ela é o autor do furto, eu diria, essa não é uma prova tão precisa assim. Por que ela não é uma prova tão precisa? Porque ela permite indicar outros elementos. Bom, mas aí ele foi encontrado com o celular. Aí houve a Beatriz, duas hipóteses. A Beatriz fala, não, era um cara alto, corpo grande, parecia musculoso, pele clara. E como é que é lá esqueci o nome do meu rapaz aqui, o José, o João, sei lá quem, que é o que foi preso com o celular na mão. Ah, ele era baixinho, gordinho, pele escura. Aí eu vou dizer, não, aquilo poderia ser um indício, mas olha, ele foi contrariado por uma outra prova, que é o depoimento sobre as características pessoais da pessoa que furtou. Bom, então, o João lá pode ser outra coisa. Pode ser receptador, ele pode ser lá da quadrilha do Pix, ou ele pode ser uma pessoa com a melhor das intenções. Quem furtou a Beatriz gritou, pega ladrão, sai correndo, não sei o quê. O fulano saiu correndo, achou que ele ia ser pego, o que ele fez? Jogou o celular na rua, se me pegarem, vou dizer, não sou eu. E aí o coitado do João, o celular na rua, falou, nossa, tem um posto da polícia militar lá na Praça da Sé, perguntou lá pro cara da loja que estava ali na porta, vendendo, com o microfone na mão, pô, você viu alguém perdendo o celular aqui? Alguém perguntou, não, ninguém. Pô, então, ó, se aparecer alguém aqui, avisa aí que eu tô indo lá levar esse celular lá na polícia militar, lá para eles verem o que eles vão fazer, para quem que eles vão entregar. Ou eu posso começar a ter um conjunto de indícios que apontem no sentido de que foi o João que furtou a Beatriz. Ele foi encontrado com o celular logo depois. A Beatriz não viu o rosto, mas descreveu as características físicas, eram compatíveis com as características físicas do João. Ah, era baixinho, gordinho, moreno. Ah, mais alguma coisa? Ah, sim, me chamou a atenção que ele estava com a camisa da Juventus, né? Juventus aqui de São Paulo. Pouca gente usa. Pô, o gordinho foi preso lá com a camisa da Juventus. Aí eu vou, né, juntando esse conjunto circunstancial, e aí eu falo, eles todos estão apontando na mesma direção. Daí, falamos da gravidade, falamos da precisão, e vamos falar da concordância. E, por favor, a aula é por vídeo, está sendo gravada para os colegas, mas me interrompam a hora que vocês quiserem, se não ficou claro, fique à vontade. Ah, desculpa, agora que eu vi uma pergunta da Beatriz, mas podem abrir o microfone para fazer se quiser, tá, Beatriz? A Beatriz pergunta, o senhor chamou de prova indiciária o resultado final dessa inferência ou o processo como um todo? Então, vamos lá, Beatriz, é boa a tua pergunta, né? Eu diria que o resultado final de cada indício eu posso chamar de prova indiciária, né? Mas, porque veja, na verdade, esses diplomas, né, como o italiano, que diz, por exemplo,
o juiz não poderá formar a sua convicção com base em indícios, salvo ser graves, precisos e concordantes, né? Não me parece que ele esteja dizendo que a prova indiciária é só quando tiver a concordância, quando eu tiver 3, 4 indícios apontando no mesmo sentido. Ele foi pego com o celular, é um aspecto indiciário. Ele estava com a blusa da Juventus, é outro aspecto indiciário. Ele era baixinho, gordinho, é outro aspecto indiciário, né? Não sei se eu estaria me apegando a um aspecto terminológico demais, mas eu diria, cada um desses aspectos eu poderia considerar uma prova indiciária, que só será suficiente para condenação se somadas, aí vem o requisito da concordância que nós vamos falar agora, né? Além desses indícios serem graves, serem precisos, houver uma concordância. A menos que nós digamos que eu só posso considerar prova indiciária quando eu tiver uma convergência de elementos indiciários, a concordância de elementos indiciários. Mas me parece que isso fugiria um pouco da etimologia da palavra e do uso vulgar da palavra, que não difere do legislador. Veja, se eu tiver, vamos pegar o exemplo do começo da aula, só tiver a arma do crime encontrada na casa de alguém, sem mais, não me parece que seria correto, até do ponto de vista terminológico, negar que isso seja uma prova indiciária. Seja porque a faca estava lá com o DNA da vítima, com o sangue com o DNA da vítima, seja porque eu encontrei um revólver e fiz um exame de balística, vai lá, vamos dar ainda um peso algum para a balística como prova técnica, que diz que o projétil do corpo da vítima saiu daquela arma. Porque, vejam, nesses dois exemplos, me parece que isso é uma prova indiciária. O indício era a faca com sangue. Isso é o indício. O indício é a arma do crime estar na casa do fulano. A arma. Se aquela arma foi a arma compatível com a arma do crime, isso é uma prova indiciária de autoria. Se aquela faca que foi encontrada tem o DNA da vítima, isso é uma prova indiciária de autoria. O passo seguinte, que é o que nós vamos começar a tratar agora da concordância, isso é suficiente para a condenação da pessoa? Na posse de qual foram encontradas essas armas? O requisito da concordância parece dizer que não. Parece dizer uma única prova indiciária é insuficiente para condenação. Embora aqui eu vou dizer a vocês que na prática e no dia a dia, isso sempre me pareceu um problema muito mais acadêmico do que real. A hipótese de você ter só um indício, um único indício e não ter nada mais, é muito rara. Até porque nós estamos falando de provas circunstanciais. É muito difícil, em muitos casos, eu ter uma prova tida como direta. Eu tenho uma série de crimes que são cometidos às ocultas, não deixam rastros. E aí como é que eu vou procurar prová-los? Através de um conjunto de indícios. Mas como essa prova indiciária diz respeito a aspectos circunstanciais, eu sempre posso buscar circunstâncias que normalmente envolveriam aquele tipo de fato e tentar achar elementos dela. A arma do crime foi achada na casa da pessoa. O revólver foi achado na casa da pessoa. É um indício de autoria? Eu diria, é um indício de autoria. Tem uma prova indiciária? Tem uma prova indiciária. É suficiente para condenar? Não. Bom, mas aí eu vou atrás. Essa pessoa era desafeto da vítima? Temos conhecimento disso? Essa pessoa já tinha brigado com a vítima? Essa pessoa tinha ela tinha registro dessa arma? Ou essa é uma arma que não era registrada? Ela tinha registro dessa arma no nome dela? Ela tinha registro. Vai ser difícil. Desde quando? Desde antes do crime.
vai ser difícil ela falar que não foi ela que usou aquela arma no dia do crime. Ela tinha registro da arma? Não. Era uma arma de numeração raspada. Fala, bom, então não dá para eu dizer que ela era dela. E ele falou, não, eu comprei essa arma faz um mês. Você fala, por quê? Ele falou, tá aqui, tem um boletim de ocorrência, 2 meses atrás eu volto para casa à tarde da noite, eu pego o metrô, depois do metrô eu tenho que andar mais 30 minutos a pé, eu tenho que andar num local ermo, escuro, e tá aqui, ó, fui assaltado já 3 vezes, olha aqui, 3 boletins de ocorrência. Aí cansei, sei que o que eu fiz é errado, mas fui lá, apareceu um amigo meu, falou, pô, por que você não compra uma arma para você se defender? Pô, eu não vou conseguir tirar porte. Ah, mas que isso, não precisa de porte, não precisa nada disso. Ó, tem um camarada meu aqui que tem umas armas lá, ele vende para você, Milão, ele te vende uma arma de numeração raspada. Pô, aí eu somo esses elementos e posso falar, bom, vai ver que esse cara era um azarado danado, que acabou comprando aquela arma, alguém praticou o crime, deu o tiro, jogou a arma fora até para não ser identificado. Alguém pegou a arma, o vendedor de arma raspada lá, falou, para mim isso aqui serve, raspa o número da arma e vou vender para uma outra pessoa. Né? Então, Beatriz, eu diria que a arma estar na casa da pessoa é um indício. Né? Fazer a ligação de quem é encontrado com a arma do crime ser o autor do crime seria uma prova indiciária. Né? Embora eu diria que essa não é uma prova indiciária com uma precisão deste indício muito forte. Justamente por isso eu vou precisar da concordância de outros elementos. E que vejam vocês, né, podem ser elementos indiciários ou podem ser elementos tidos como prova direta. Eu quero investigar a autoria. Encontrei a arma. Fulano era suspeito porque era desafeto da vítima, pediu uma busca e apreensão na casa dele, encontrei a arma. Eu vou dizer, a arma é um indício de autoria. Aí, depois, investigando lá no local dos fatos em que foi encontrado o corpo da vítima, né, eu percebo que um quarteirão antes tinha um prédio com uma câmera de segurança. Peço as imagens do dia e está lá filmado o disparo. E depois filmado, inclusive, o fulano pegando o corpo da vítima e não arrastar para jogar o corpo da vítima num terreno. Bom, aí eu passo a ter uma... Né, a imagem dele dando tiro seria, em tese, não uma prova indireta, né, com todos os problemas que o vídeo pode ter, como os problemas que a memória humana pode ter, mas eu diria, eu tenho uma prova indiciária, a arma do crime foi encontrada na casa dele, e tem uma prova direta da autoria. Qual é a prova direta da autoria? Um vídeo que mostra ele atirando. Ah, mas eu posso ter uma outra prova indireta. Por quê? Porque mostra que a pessoa que está atirando estava com um capacete com um adesivo. Não dá para ver o rosto. Bom, mas esse capacete também foi encontrado na casa daquela pessoa junto com a arma. Eu falo, então eu tenho provas indiciárias, né? O vídeo, a arma, capacete, convergentes para indicar a autoria daquela pessoa. Eu diria que, nesse caso, eu não tenho... Tudo isso, para mim, não seria uma única prova indiciária, mas seria um conjunto de provas indiciárias, né, que, na sua totalidade, são graves, precisos e concordantes, e que permitem, portanto, concluir, mesmo com estándar probatório elevado do processo penal, quem é o autor daquele disparo de arma de fogo. Não sei se esclareci a tua pergunta. Tudo bem? Ok. Dito isso, então, acho que a gente pode passar aqui, né, para a análise que o Danilo faz das 3 teorias sobre a prova indiciária. Né? Uma teoria tradicional, né, que eu exijo que cada indício seja em si e isoladamente grave, preciso e concordante. Sinceramente, pode ser alguma limitação cognitiva minha, mas não consigo compreender essa teoria. Como que algo isolado pode ser concordante?
né? A concordância exige concordância com algo, com alguém. Ah, a arma do crime foi encontrada na casa dele. Isso por si só é grave. Eu poderia dizer, não tenho dúvida que aquela arma foi encontrada. Testemunha, acompanhou a busca, não dá para ele dizer que a arma foi plantada, tem cadeia de custódia, não dá para dizer que a arma é outra. O fato está provado, é grave. A arma ser encontrada na casa da pessoa tem um nível bom de precisão para indicar a autoria delitiva. E ela é concordante. Bom, em si, ela é concordante com o quê? Me parece que a concordância só pode ser aferida juntamente com algo, com outra coisa que tenha o mesmo sentido, que tenha o mesmo conteúdo, que tenha um significado semelhante. Aí nós temos duas outras teorias, uma teoria chamada eclética ou mediana, e temos a teoria da múltipla conformidade. A teoria eclética ou mediana, ela é bastante interessante até por conta disso que eu acabo de mencionar, né? Que a concordância ela exige algo mais, corroboração de alguma coisa no mesmo sentido. Então, essa teoria mediana ou eclética, ela diz: o processo de valoração da prova indiciária, ele é feito em duas fases. Uma primeira fase, eu analiso a gravidade e a precisão. Ele tem que ser um fato certo e tem que ter um fato que fortemente indique o tema probando. Não pode também permitir outras ilações de coisas muito diversas. E aí, depois, e isso eu faço, essa análise isolada de cada um dos indícios, ou na linha do que eu respondi para a Beatriz, de cada uma das provas indiciárias. Essa primeira etapa. Tá certo que a arma foi encontrada na casa dele? Tá certo. Tá certo que o capacete foi encontrado na casa dele? Tá certo. Temos um vídeo que mostra, é certo que a pessoa que está atirando está com aquele capacete? Dá bem para ver que é o mesmo capacete? Tá certo. Eu estou analisando cada um dos elementos. Cada um deles tem algum nível de concordância, de precisão. E aí eu passo para a segunda fase. Tenho elementos graves e precisos em algum grau? Tenho. Bom, então qual é a segunda fase? Cada um desses elementos encontra a corroboração ou a concordância de outro? Aí eu vou dizer, nesse meu exemplo, encontra. A arma do crime para inferir a autoria encontra concordância com o capacete da pessoa que efetuou os disparos também encontrada na casa da pessoa. Né? E a arma e o capacete também estão concordes com um vídeo que mostra uma pessoa usando uma arma de fogo. A imagem não mostra muita arma, mas não é incompatível com a que foi encontrada, usando um capacete com o mesmo grafismo, com os mesmos adesivos que esse que foi encontrado na casa da vítima. Bom, então, nesta segunda etapa, eu tenho concordância de elementos apontando na mesma direção. Portanto, parece uma teoria bem mais, vamos dizer assim, adequada do ponto de vista operacional que a teoria tradicional. Ao meu ver, e aí vejam os exemplos que eu dei, qual a dificuldade da teoria tradicional? A menos que nós admitamos que essa máxima de experiência que vai ser utilizada, que vai justificar o raciocínio inferencial, que ela possa ser uma máxima absoluta, o requisito da precisão, o segundo requisito, também sempre vai exigir outros elementos que lhe reforcem, sob pena de nenhum deles ser suficientemente preciso. Pô, mas foi encontrada a arma do crime na casa dele. Mas ele pode ter comprado a arma depois. Não, poxa, mas ele foi pego com o celular 3 minutos depois, 2 quarteirões para frente. Mas ele pode ser o receptador. Então,
A mim parece que se eu quiser trabalhar também a segunda fase, que é a fase da precisão, de uma maneira isolada, para daí eu poder falar se este indício em si ele é grave e é preciso. Bom, então posso passar para a segunda fase para ver se tem mais elementos de corroboração? A mim parece que, se você levar a sério a necessidade dessa precisão, nenhum indício por si só vai atingir um grau de precisão suficiente para falar, este indício é preciso. Como a doutrina diz, aponta única e somente numa direção, não há possibilidade de explicações alternativas. Se eu considerar só um dado isolado, mas a arma já estava no nome dele, bom, eu tenho mais um dado. Mas ele comprou uma arma depois, bom, eu tenho um outro dado para corroborar. Então, por tudo isso, a mim parece que essa teoria da múltipla conformidade, que diz que a valoração dos indícios deve se dar em fase única e numa valoração global do conjunto, me parece a mais adequada. Talvez, mas não teria grande ganho prático, né? Eu poderia dizer que a gravidade de cada indício, isto é, ele ser certo, poderia ser avaliado isoladamente. E a precisão e a concordância analisada em corroboração com outros elementos. Mas não teria grande utilidade, porque claro que se eu tiver algo incerto, que nem provado está a base, dizer como é que eu vou valorar isso me parece algo meio sem significado. Então, em suma, e esse me parece o ponto correto, né? Em geral, não dá para condenar com base só numa prova indiciária. Se eu não tiver mais nada, isto é, outras provas indiciárias, no mesmo sentido que a corroborem, ou provas diretas que corroborem aquele elemento da prova indiciária. Vocês até poderiam estar me perguntando, poxa, Gustavo, mas se tem já testemunha presencial, né, prova direta, vamos continuar no exemplo do começo da aula, se a Marieta viu lá o fulano dando as facadas, e a arma foi encontrada na casa dele, a faca, e fizeram a perícia e o DNA era da vítima, poxa, eu não preciso nem dessa prova indiciária, que a perícia lá com o DNA da vítima no sangue da faca. Basta a prova direta. Eu diria, talvez esse seja o raciocínio da grande maioria das pessoas. Mas se nós vamos levar a sério a epistemologia, nós vimos os enormes problemas, né, que as provas dependentes da memória trazem. E a grande insegurança que mesmo um depoimento presencial, honesto, bem intencionado, podem causar. Né? Marieta é honesta, Marieta não quer mentir, Marieta não tinha nenhum motivo para prejudicar aquele investigado. Poxa, mas ela leu reportagens depois sobre o fato, até porque era um fato marcante para ela, né? O tempo passou, aquela pessoa que ela viu e disse que era aquela pessoa, ela não conhecia antes, era um desconhecido, não tinha nenhuma grande característica física tão marcante. Não estou duvidando da Marieta. Não estou dizendo que ela é desonesta. Eu não estou dizendo que ela deliberadamente está querendo errar. Mas ainda que ela seja uma testemunha dita direta, uma prova direta, uma testemunha presencial, por erros honestos, ela poderia estar se enganando. Bom, mas aí o depoimento dela foi nesse sentido. E a esta prova direta, eu somo uma prova indireta robusta, que é que aquela arma foi encontrada na casa da pessoa. E por quê? Porque a Marieta foi ouvida lá no começo, falou da pessoa, ela não conhecia, mas aí foram perguntados para outras pessoas lá perto se tinham visto alguém com aquelas características, 2 disseram que conheciam. Aí, logo depois dos fatos, a polícia pediu um mandado de busca, foi na casa do fulano, encontrou a arma. Bom, aí eu somo o depoimento
testemunha direta, prova indiciária, depoimento indiciário dos outros que falaram de alguém com aquelas características. Bom, então, nesse caso, eu posso condenar. Tudo bem até aqui? Então, a ideia de que um único indício possa servir de fundamento, né, não me parece correta. E vejam, não estou aqui falando isso por menosprezar a prova indiciária, por dizer que a prova indiciária ela tem menor peso probatório do que a prova direta, né? É porque, para mim, de uma maneira geral, e vejam, se é que eu estou subestimando algo, eu estou subestimando todo e qualquer meio de prova. Eu também subestimei a chamada prova direta. Me parece, pelo que nós estudamos nas últimas aulas, né, os problemas da memória humana na prova testemunhal, os problemas da memória humana somada a uma série de métodos que podem ser indutivos ao realizar um procedimento equivocado de reconhecimento pessoal. Vamos estudar na sequência a prova documental. Ah, mas eu tinha uma fotografia, eu tinha um vídeo, né, Júlia? Bom, mas mesmo assim o vídeo, a fotografia, pelo ângulo, luminosidade, etc., podem transmitir impressões que são errôneas, não tão seguras. Então, o que me parece, se nós levarmos em consideração esses aportes epistêmicos para a valoração da prova penal, e aqui não estou sendo um saudacionista de um simples e puro brocardo medieval, testes uno, testes nulo, mas me parece que acreditar que uma única prova, qualquer que seja ela, eu vou poder dizer, com ela eu atinjo o estándar de prova do processo penal e, portanto, posso condenar alguém, é difícil. Talvez se nós estivéssemos no âmbito do processo civil, em que eu falasse que o estándar probatório é de mera preponderância, eu poderia até acreditar que uma única prova, né, por si só, me permita concluir. Não, é mais provável que os fatos tenham se passado dessa maneira do que do outro. Mas, com um estándar probatório elevado do processo penal, não me parece essa a melhor conclusão. Eu gosto muito de um artigo de uma processalista italiana chamada Silvia Battaglio, sobre prova indiciária, né, em que ela se refere a uma constelação de indícios, né? Acho que é essa a ideia. E eu diria mais, uma constelação de prova. Disso que eu estou falando, dessa constelação de provas, é interessante. O próprio Ferraioli, no seu Direito e Razão, quando ele trata do modelo cognitivista e não decisionista, e quando ele diz que as provas são baseadas em... O conhecimento é baseado em confirmação e refutação, e que no processo penal, ainda que eu nunca vá poder ter certeza absoluta de um fato, eu exijo mais elementos de confirmação, mais de um, e que basta um único elemento de refutação para eu dizer, olha, não atingiu o estándar necessário para a condenação. O que ele faz é uma extrapolação exatamente dessa regra de indícios que nós dissemos no começo da aula. A regra do Código Italiano é o juiz não formará a sua convicção com base em indícios, salvo se graves, precisos e concordantes. Se nós tirarmos da negativa, o juiz poderá formar a sua convicção com base em indícios, desde que graves, precisos e concordantes. Pois bem, Ferraioli pega esta regra e extrapola para a valoração da prova como um todo. E ele diz, no processo penal, o juiz somente poderá condenar, isto é, só atingiu o estándar probatório do além da dúvida razoável para quem acredita nele, mas falar no estándar probatório mais elevado que se possa construir racionalmente controlável, eu só posso condenar alguém, se eu tiver um conjunto de provas graves, precisas e concordantes. E basta uma única prova de refutação para afastar a suficiência probatória para condenação. Porque se eu tenho uma prova que demonstra, ainda com uma intensidade mais baixa, mas que demonstra a chance de que os fatos tenham passado a partir de uma
hipótese alternativa e que é uma hipótese de inocência, vá lá, para usar o jargão. Eu posso dizer que essa é uma dúvida razoável. Ah, mas tem mais chance de ter se passado do outro jeito do que desse jeito dessa única prova. Mas essa única prova dá algum grau de corroboração para uma hipótese alternativa e, portanto, essa hipótese alternativa, ainda que mais fraca, eu não posso dizer que ela é uma criação mental, que ela é uma elucubração, que ela é uma história da carochinha. Ela é uma história razoável, ainda que mais fraca, mas se ela é razoável e mais fraca, eu não tenho prova além da dúvida razoável. Há uma dúvida razoável. Havendo uma dúvida razoável, esta pessoa deverá ser absolvida. Um último ponto que eu queria trazer a vocês é a discussão, e nesse aspecto, por exemplo, a professora Maria Tereza se manifesta contrariamente, e o Danilo Kniznik também se manifesta contrariamente, se eu poderia ter uma condenação, e, portanto, estamos falando em atingir o estándar máximo do processo penal, baseado não em um conjunto de indícios, todos apontando na mesma direção, mas numa cadeia de indícios. Isto é, uma prova indiciária que serve como base para, a partir dela, considerar um fato provado, e a partir da consideração desse fato provado, eu demonstro um segundo indício sequencial ou um terceiro indício sequencial e aí eu condeno. Veja, é diferente eu falar, tenho 3 indícios que apontam na mesma direção. Eu falar, eu tenho o indício 1, ou conjunto de indícios 1, com base nisto, eu concluo um fato que vai ser a base indiciária para uma segunda conclusão, esta sim, do tema probando. Na negativa da professora Maria Tereza, me parece mais fácil justificar, de um ponto de vista de coerência argumentativa, pelo nível de satisfação da máxima de experiência que ela exige, né? Quando ela diz que o raciocínio inferencial tem que basear numa regra que vai ligar o fato conhecido ao fato ignorado, mas que essa regra tem que ser uma regra lógica, que demonstre a causalidade do segundo fato em relação ao primeiro, né? Me parece que realmente nenhum indício sozinho poderia satisfazer essa exigência, e se nenhum indício sozinho pode satisfazer essa exigência, eu não posso dizer que esse fato de base está provado, conhecido e provado. E aí eu não poderia, a partir dele, fazer a segunda inferência indiciária, ou, como diz a expressão latina, a presumptio de presumptio, ou seja, a presunção da presunção. Por outro lado, quando eu admito que esta precisão da prova indiciária, que decorre da máxima de experiência empregada e da força dessa máxima de experiência, ela não precisa ser absoluta, indefectível, uma causalidade clássica, mas eu admito que ela pode ser algo que me permita uma elevada probabilidade de que um fato se passou daquela maneira, eu, pelo menos, não excluiria em absoluto essa possibilidade, né? Fala, professor, mas a regra tem que ser muito forte. Sim, mas às vezes a gente tem regras que são muito fortes. Tudo bem que esse exemplo talvez pudesse ser um exemplo de prova exculpatória, mas vejam, o álibi de alguém, ela é uma prova indiciária, e que me parece que se baseia numa máxima de experiência fortíssima de que ninguém pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Se hoje, dia 5 de outubro de 2022, eu for acusado de praticar qualquer crime em São Paulo às 10 horas da manhã, eu vou dizer, não fui eu. Pô, mas você provou que não foi você? Não. Mas eu provo que nesse dia, nesse horário, eu estava em Brasília. Ah, mas isso não demonstra quem praticou o crime que não é você. Sim, mas a partir de uma regra, que ninguém pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo, se eu demonstro que eu estava em Brasília na hora do crime,
eu não posso ser o autor desse crime, né, ocorrido em São Paulo. Então, dou esse exemplo, é claro que daí seria para uma prova exculpatória, eu não precisaria nem gerar uma certeza absoluta que não fui eu, uma dúvida razoável já poderia ser gerado, mas o que eu quero dizer é, podem existir, né, máximas de experiência com um elevadíssimo grau de segurança e que a partir daí eu possa considerar, sim, que um fato está aprovado. Bom, de novo, em tese, admite-se que eu considero que um fato está aprovado com base num único depoimento de uma testemunha tida por presencial, mesmo nós sabendo de que há uma série de problemas decorrentes da memória humana. Mas, de uma maneira geral, se admite essa condenação. Eu posso dizer, este fato está certo, com base no quê? Num único depoimento. E que eu tenho que fazer inferências. Então, eu não excluiria em abstrato essa possibilidade de que é impossível uma cadeia indiciária, não convergência de indícios, a cadeia indiciária, mas ela teria que ter como base um indício muito forte. E acho que, principalmente, se nós adotarmos uma teoria que não seja tradicional, que não tem nenhum sentido, e nem mesmo uma teoria mista ou eclética, mas uma teoria de múltipla conformidade, que analisa os indícios como um todo ou pela sua força, facilita a aceitação dessa possibilidade. Tudo bem? Pelas minhas anotações aqui que eu tinha feito do material de aula, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa aqui. Uma última coisa, já que a gente tem ainda aí alguns minutinhos, o texto da professora Maria Tereza, ele procura, confesso até que eu nem... o meu que eu li tinha isso, mas eu não sei se o que eu tinha era o da pós, que eu trouxe para cá, e que eu li ontem, ou se essa parte estava ou não. Aquela parte que ela distingue os indícios de presunção, está no texto de hoje? Está, né? Está, né, Julia? Então, eu acho que ela tem razão. Eu acho que ela tem razão, embora eu não separaria as coisas, eu vejo mais como etapas diversas. É claro, a presunção em si, e vamos até falar de presunções legais, para nem falar nas presunções do juiz, ela não tem nenhuma relação com fato concreto. Ela é uma regra geral. Né? Quando eu digo, por exemplo, presume-se que o pai é o marido em relação ao filho nascido na constância do casamento, eu não estou falando do filho Joãozinho e do pai João. Eu não estou falando do João casado com a Maria. Eu estou falando uma regra geral. Em qualquer casamento, nascida uma criança, na constância do casamento, eu presumo que o pai daquela criança é o marido. Ou quando eu vou me valer de uma outra presunção. Apresentado em obrigações de prestações sucessivas, o recibo de quitação da última prestação presume o pagamento das prestações anteriores. Eu não estou dizendo, é o contrato de locação do fulano, é o mútuo para ser pago em não sei quantas parcelas, é o carnê que o fulano fez nas Casas Bahia. Estou dizendo isso. Em geral, se o credor dá ao devedor o recibo de quitação da última parcela, é porque eu pressuponho que todas as anteriores estão em dia. Porque se estivesse faltando ainda a 10ª e a 9ª, mesmo que já vencidas, e eu pago uma, eu não vou dar a quitação da 11ª parcela, vou dar a quitação da 9ª parcela, e ele vai continuar com 2 parcelas em abertas. Então, realmente, a presunção, ela tem esse aspecto geral e abstrato. Ela não está diretamente ligada a nenhum caso concreto. Quando o caso concreto acontecer, e a hipótese fática se enquadrar em algo que é a previsão de uma presunção, aí eu vou lançar a mão daquela presunção. Já o indício, ele parte, sim, de um fato concreto. É por isso que a professora Maria Tereza fala que no indício
O raciocínio é indutivo-dedutivo. Eu parto do fato concreto, vou buscar inferências indutivas relacionadas a ele, aí eu acho uma máxima de experiência geral, e daí eu aplico ela àquele fato concreto para extrair o fato desconhecido. Pelo menos não consigo captar a diferença dessa segunda etapa, né? Escolho a máxima de experiência geral e aplico ao caso concreto para extrair o fato desconhecido, de aplicar uma máxima de experiência a um raciocínio presuntivo. Então, concordo com a professora Maria Tereza que indício não é só presunção, porque a presunção não tem nenhum dado concreto. No indício achei o crachá do fulano caído no local do crime. Encontrei a arma do homicídio na casa do Beltrano. Então, é um aspecto de um dado concreto da vida. E a partir desse dado concreto, eu tenho que buscar uma máxima de experiência. Para isso, eu faço o quê? Me valho de um raciocínio indutivo, para buscar, dentro do meu estoque de conhecimentos das diversas máximas de experiência acessíveis e compartilhadas no estoque de conhecimento geral aí das pessoas, aquela que seja adequada para aquilo. Mas a hora que eu acho a máxima de experiência, e que ela é uma regra geral, criada a partir da indução, mas que, como regra geral, permite-se fazer uma dedução, me parece que é algo semelhante ao raciocínio presuntivo. Né? Veja, imagina que eu tenho uma máxima de experiência que diga, e o legislador poderia, vamos imaginar que não tivesse presunções estabelecidas. Qual seria a diferença se eu dissesse o seguinte? A esposa foi assassinada dentro de casa. E eu tivesse aí uma máxima de experiência, o nosso legislador pudesse, aí, contra a presunção de inocência, criar uma presunção de que, se a esposa é morta dentro de casa, presume-se que o autor é o marido. Aí eu vou dizer, estou aplicando uma presunção. Por quê? Eu tenho um fato concreto, a esposa morreu dentro de casa. E eu tenho uma lei que diz, quando a esposa morre dentro de casa, presume-se que o autor é o marido. Eu diria, estou aplicando um raciocínio presuntivo. Né? Qual a diferença disso de falar, poxa, a esposa morreu dentro de casa? Claro que aí não vai ser uma única presunção, mas eu começo a pesquisar. Tem sinais de arrombamento? Não. Alguém tinha interesse em matar essa esposa? Herdeiro? Não. Alguém já tinha ameaçado essa esposa? O marido era um marido violento, ela já tinha aqui uns boletins de ocorrência, de Lei Maria da Penha, não sei o quê. Bom, o marido tinha porte de arma, ela foi morta com um tiro de revólver. O marido tinha porte de arma e tinha uma arma. Aí eu vou dizer, talvez não só porque o marido estava dentro de casa, mas a partir desse raciocínio, uma das provas indiciárias que eu vou utilizar é se dentro de casa só estava a esposa e o marido, né? Isso é um indício, se não foi suicídio, isso é um indício, uma prova indiciária de autoria, que é a autoria do marido. Mas basta isso para condenar o marido? Basta. Isso é um indício. Mas o marido tinha uma arma, ela foi morta com arma de fogo. O projétil não foi encontrado, mas aquela arma de fogo é compatível com o calibre do tipo da lesão que foi causada. O marido já tinha ameaçado a mulher, o marido já tinha batido na mulher. Eu somo esse conjunto indiciário, vou valorar esses indícios graves, precisos e concordantes conglobadamente e vou dizer, não tenho nenhuma prova direta de quem atirou na esposa, mas eu tenho um conjunto de provas indiciárias suficientemente fortes para me permitir afirmar que quem efetuou o disparo e matou foi o marido. Então, é claro que eu tenho que partir de uma base concreta para buscar a máxima de experiência, mas a segunda etapa do raciocínio da prova indiciária, até para responder na linha do que foi perguntado pela Beatriz, a segunda etapa do raciocínio para a prova indiciária, que é pegar uma máxima de experiência que liga o fato conhecido ao fato desconhecido, que pode ser mais forte ou menos forte. Né? Toda presunção legal relativa não é uma presunção com uma força absoluta, tanto que ela admite prova em contrário.
Se eu dissesse que as presunções legais relativas são necessárias e absolutas, não admitiria a prova em contrário. Ah, mas o filho nasceu na constância do casamento. Sim, ué. Mas a esposa pode ter traído o marido. Né? Se eu adotar um conceito de paternidade genética, bom, o filho nasceu na constância do matrimônio. Ah, mas o marido era infértil e a esposa fez uma inseminação artificial. Então, também o fato de nascer na constância do matrimônio não é uma prova absoluta de que o pai é o marido, mas dentro do que normalmente acontece, o pai é o marido. E aí eu vou dizer, bom, se só estava a esposa e o marido dentro de casa e ninguém entrou na casa e a esposa foi assassinada, né, presume-se que o marido é o assassino. Não estou dizendo que isso é suficiente para condenar, que o estándar probatório está satisfeito, só estou procurando demonstrar o raciocínio como ele é. Me parece um raciocínio muito próximo de um raciocínio presuntivo. Tá bom? Chegamos às 10h45, não sei se vocês têm mais alguma questão. Não? Professor. Oi. Não, só um ponto que eu acho interessante, que está no texto do Danilo, eu acho que tem no texto da Maria Tereza também. Só que seria interessante que o juiz, né, deixasse claro qual é essa máxima de experiência, até para a defesa, enfim, para o contraditório, isso ser possível de ser debatido. Possibilitando mesmo a análise dialógica, né, se convém ou não essa aplicação, e se o raciocínio inferencial é possível de ser realizado. Perfeito, perfeito, Júlia. Obrigado pela contribuição. É isso mesmo. E eu vou além. A máxima de experiência que ele empregou não me parece sequer que seja revaloração da prova e é possível até controle em recurso especial extraordinário. E é claro que, veja, eu tenho uma perícia que diz: na casa do Gustavo foi encontrado um revólver do qual saiu o projétil que matou o João. O que essa perícia prova é que na minha casa tinha uma arma que efetuou um disparo que matou o João. Ela não prova que fui eu que puxei o gatilho. Ah, mas o juiz vai dizer, mas a partir disso eu vou considerar o Gustavo autor. Então, senão sobra um buraco no raciocínio. Então, você tem que me dizer, na fundamentação, qual é a máxima de experiência que você usou. Por quê? Há um livro do Frederick Schauer, excepcional, sobre preconceitos, estereótipos e generalizações, né, em que ele mostra isso. Existem uma série de generalizações que são espúrias, que não são baseadas na realidade concreta e que muitas vezes nós utilizamos. Ah, o fulano de tal raça é muito mão fechada, não gasta dinheiro. Então, imagina que tem uma batida de carro, Júlia, vamos pegar lá o nosso exemplo. Quem bate atrás é o culpado. O juiz diz, não, mas essa não é a única prova indiciária que eu estou me valendo dela. Eu estou me valendo de uma outra também. Qual é a outra? Quem estava no carro da frente dirigindo era homem, quem estava no carro de trás era mulher, e as mulheres são barbeiras. Então, bateu atrás. E outro indício é que era mulher, se a mulher é barbeira, portanto, a culpa é dela. Você vai dizer, olha, pera lá, essa é uma generalização espúria e equivocada. Se você pegar os cálculos atuariais das companhias de seguro para fazer seguros baseados em perfil, inclusive, eles cobram mais barato dos carros que são dirigidos só por mulheres, porque as mulheres são mais cuidadosas e se envolvem menos em acidentes de trânsito. Então, você vai dizer, essa é uma generalização espúria. Mas por que você vai poder fazer essa crítica ao raciocínio probatório? Porque a máxima de experiência foi explicitada. Então, não tem a menor dúvida que ela tem que ser explicitada, e não é. E acho que seria uma boa forma de se começar a provocar os juízes para explicitar as máximas de experiência, aplicar tanto o parágrafo único do 489 do Código de Processo Civil, quanto o parágrafo 2º do 315 do Processo Penal, que diz que quando o juiz usar regras gerais, ele tem que mostrar a adequação dela ao caso. Então, não tem nenhuma prova direta condenou, embargos de declaração, juiz. Explicite as máximas de experiências que foram utilizadas para, a partir da prova A, B e C, quando nem A prova quem efetuou o disparo, nem B prova quem efetuou o disparo, nem C é prova de quem efetuou o disparo, como a partir dessas provas que não são de autoria, Vossa Excelência chegou à conclusão de autoria. Não estou negando a chance da prova indiciária ser utilizada, mas eu preciso saber qual foi a máxima de experiência que foi utilizada para eu controlar esse raciocínio indiciário. Me parece absolutamente possível e perfeito usar esse raciocínio. E é, sim, recomendável.
Fiz recentemente um texto exatamente sobre máximas de experiência. Depois, se vocês quiserem, eu coloco aqui para vocês no livro em homenagem ao professor Cândido Dinamarco, e que é a parte final da minha conclusão, procurando delimitar o que é máxima de experiência, espúrio ou não. Uma das conclusões parciais é exatamente essa, Júlia, que é toda e qualquer máxima de experiência empregada pelo juiz no processo, como etapa do seu raciocínio decisório, ela tem que ser, né, explicitada na fundamentação para que as partes possam controlá-la. Tá bom? Ok, pessoal, mais uma vez, meu pedido de desculpas por a gente ter que fazer essa aula à distância. Vamos, então, terminar por aqui, se ninguém tiver mais nenhuma questão. Eu vou interromper a gravação e já coloco a aula no Moodle para os colegas que não tiveram possibilidade de assistir. E se alguém também quiser rever a aula, fica aí, tá bom? Obrigado, boa semana para todos. Na próxima quarta-feira, nos encontramos pessoalmente para tratar de prova documental, né? Boa semana a todos, até semana que vem. Só uma coisa, não esqueçam de fazer os grupos de trabalho para mim, para daí a gente fazer o sorteio, tá bom? Dos temas para o trabalho final do semestre. Até logo, boa semana para todos. Tchau, Júlia, tchau, Marieta. Tchau, tchau, bom dia, professor. Bom dia.